Olá, meu nome é Ana Viana. Eu e a Rafaela Oliveira somos graduandas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E sob orientação do professor Geraldo Rocha, desenvolvemos a pesquisa cujo tema é Planos de Estudo Tutorado e a sua eficácia na preparação dos alunos para a realização do Enem, uma análise das questões que abordam ciências biológicas. O atual método avaliativo vigente trata-se da atribuição de valores a um objeto ou a uma ação. Estratégia essa que desconsidera a democratização do conhecimento, assim como as especificidades e o capital cultural dos estudantes. O ensino de ciências apresenta possibilidades que rompem com a categoria tradicional de transmissão de conhecimento e que tornam o estudante o protagonista de seu próprio processo formativo. Em contrapartida, a avaliação cria obstáculos para que o ensino de ciências exerça esse papel de contextualização. Com o início da pandemia do SARS-CoV-2, em 2020, a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais organizou os planos de estudo tutorados para nortear os estudantes durante os estudos em casa. Portanto, o objetivo geral desse trabalho é analisar se a estratégia metodológica do ensino PET, utilizada no atual contexto pandêmico, está de fato preparando os alunos do ensino médio para a realização da prova do Enem, utilizando como base os temas mais recorrentes nas questões de ciências biológicas desse exame. Nossa pesquisa, ela foi pautada em cima de uma pesquisa, ela foi uma pesquisa quanti-qualitativa, certo? E como metodologia, a gente usou a análise de conteúdo de Bardan. Primeiramente, né, nós fizemos uma pré-análise, nós fizemos a escolha dos documentos, no nosso caso, nós escolhemos 10 anos de prova do Enem, de biologia, entre 2011 e 2020, e escolhemos os 3 volumes do PET dos 3 anos do ensino médio, certo? Após a escolha dos documentos, nós fizemos uma leitura flutuante desses documentos, e aí, após essa leitura flutuante, nós fizemos as formulações das hipóteses e dos objetivos. Para fazer isso, né, a gente fez a exploração do material, que é a segunda parte da análise de Bardan, que é as unidades temáticas, né? A gente separou as provas do Enem e o PET em unidades temáticas de acordo com a BNCC, isso dentro dos conteúdos de biologia. E aí, depois disso, nós fizemos o tratamento dos resultados e as interpretações, né? A gente fez a prova de validação através do teste quadrado, e aí, depois do teste, nós fizemos as nossas interpretações com base nisso. E aí, nos resultados, né? Primeiramente, falando do teste quadrado, ele foi empregado nesse presente estudo para saber se estatisticamente a diferença de ocorrência entre as diferentes unidades temáticas do conteúdo de biologia é significativa ou não, para a gente poder afirmar se realmente a frequência de alguns temas ele foi predominante sobre outros, certo? E aí a gente tem o teste quadrado aqui das questões do Enem, a gente tem o grau crítico aqui do estudo foi 13%, nosso grau de relevância aqui foi de 5%, o nosso T tabelado com base nesse GL, nesse P aqui, foi 22,362, e o nosso T calculado, que é o resultado do nosso teste quadrado, né, foi 243,595. E aí a gente tem a hipótese nula, que é que a frequência dessas unidades temáticas aqui é igual, né? A frequência das questões é igual, e a gente tem a hipótese alternativa, que é que essa frequência não é igual. Com base aqui no teste, nós podemos afirmar que podemos descartar a hipótese nula, que as frequências são iguais, e podemos usar a hipótese alternativa, que as frequências de fato não são iguais. E aí a gente tem aqui uma tabela mostrando a incidência aqui, né, das unidades temáticas separadas aqui da quantidade de questões que teve em cima dessas unidades temáticas. E aí a gente fez também esse mesmo teste quadrado para as unidades temáticas relacionadas ao PET, certo? Usando as mesmas unidades temáticas que a gente usou nas provas do Enem. De novo, né, a gente tem aqui o GL13, o P também nós usamos 0,05, que é igual a 5%, né? O T tabelado, como o GL e o P é igual, então o T tabelado também é igual, e o T calculado, que foi, novamente, o resultado do nosso teste quadrado foi 117,667.
Novamente, aqui nós também temos a hipótese nula de que as frequências são iguais, as frequências dessas unidades temáticas são iguais, e a hipótese alternativa que as frequências não são iguais. Como o t calculado ele deu maior, né, do que o t tabelado, nós também podemos afirmar, também podemos descartar aqui a hipótese nula de que as frequências são iguais e usar a hipótese alternativa de que as frequências de fato não são iguais, certo? Então, aqui a gente tem também uma tabela mostrando a incidência das unidades temáticas, né, da quantidade de semanas relacionadas às unidades temáticas aqui no PET. E aqui nós temos uma tabela comparativa entre o Enem e o PET, né? Aqui as barras em preto são relacionadas ao Enem e as barras vermelhas são relacionadas ao PET. Então, a gente pode perceber que realmente tem uma discrepância, né, entre as unidades temáticas abordadas no Enem e as unidades temáticas abordadas no PET. Além disso, os documentos do PET eles são organizados de acordo com a BNCC, como demonstra a primeira imagem a imagem à esquerda, em que eles são divididos em eixo temático, tópico, organização do conhecimento, e, entretanto, como demonstra a tabela à direita, eles não apresentam uma padronização em sua organização, porque essas categorias variam entre um volume e outro dentro de um mesmo ano do PET, que é o ano de 2020. Além disso, os planos de estudo tutorados de Minas Gerais do ano de 2020, eles não englobam como eixo temático conteúdos de extrema importância para o conhecimento e desenvolvimento pessoal dos estudantes. Portanto, essa pesquisa demonstra que o Enem ele é um fator responsável por determinar os conteúdos a serem trabalhados durante o ensino médio, uma vez que o objetivo final do ensino médio é a realização do Enem. Demonstra também que o PET não apresenta ligação com o Enem, por não estarem focando nos mesmos conteúdos, e isso torna essa pesquisa de extrema importância para reavaliar os métodos de avaliação vigentes atualmente e os conteúdos sendo mais abordados no PET, para diminuir os empecilhos para os estudantes na educação básica. Nossas referências. Muito obrigada. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu me chamo Paulo Henrique Lopes, sou discente da pós-graduação do Programa de Reabilitação e Desempenho Funcional e hoje venho aqui apresentar o nosso trabalho. O nosso trabalho é intitulado Testes Funcionais associados à sarcopenia em indivíduos com doença renal crônica dialítica. O trabalho é composto por mim, pelo Henrique, pela Vanessa Gomes, pela Maria Cecília, pela Luciana, pela Ana Cristina, pela Vanessa Pereira e pelo Pedro, que é orientador do projeto. O projeto foi realizado na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri. A doença renal crônica é um problema de saúde pública e mundial, e já é mostrado na literatura que pessoas com doença renal crônica dialítica estão envolvidas em um complexo mecanismo patogênico, o que culmina em um intenso catabolismo proteico. Quando se tem esse imenso catabolismo proteico associado a diversas alterações sistêmicas que tanto o tratamento quanto a doença causam nesses indivíduos, é observada uma alteração na força muscular e também no desempenho físico. Uma vez que se tem essa alteração ou diminuição da força muscular e o desempenho físico, é observada a presença da sarcopenia. Atualmente, para a rastreio da sarcopenia, é indicado a avaliação da força muscular, sendo o teste indicado a força de pressão palmar. Entretanto, a acurácia de outros testes funcionais não é conhecida nessa população. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a acurácia de diferentes testes funcionais para detectar sarcopenia em pessoas com doença renal crônica dialítica. Trata-se de um estudo transversal realizado no setor de hemodiálise da Santa Casa de Caridade Diamantina, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFJM, onde nós utilizamos a Declaração de Helsinki para conduzir o estudo e participaram do estudo todos os voluntários que consentiram formalmente por assinatura do TCLE. A população-alvo desse estudo foi composta de pacientes com doença renal crônica dialítica.
Foram incluídos no estudo pessoas maiores de 18 anos que forneceram consentimento por escrito e que estivessem em tratamento por hemodiálise há mais de 3 meses por 3 sessões semanais, e foram excluídos aqueles que apresentaram contraindicação ou incapacidade de realizar os testes funcionais. Entrando um pouco agora na parte dos procedimentos realizados no estudo, eu irei falar de quais testes nós realizamos no trabalho e quais são seus objetivos. Nós temos a força de pressão palmar, que é utilizada para avaliar a força dos membros superiores. Temos o teste de sentar e levantar de 5 e 10 repetições, que são utilizados para avaliação da força de membros inferiores. O teste de sentar e levantar de 30 e 60 segundos, que são utilizados para avaliação da resistência de membros inferiores. O SPVB, que é utilizado para avaliar o desempenho físico, a velocidade de marcha, e o GLI-3, que é utilizado para avaliar atividades de vida do cotidiano. O diagnóstico de sarcopenia foi dado através de valores de massa magra pendicular através do DEXA, que é a densitometria de raio-x de dupla energia. Foram considerados os seguintes valores de massa magra pendicular para o diagnóstico da sarcopenia. Em homens, massa magra pendicular teria que dar menor do que 20 kg e em mulheres, menor do que 15 kg. Já na análise estatística, foi realizada a avaliação e comparação da acurácia de diferentes testes através da área sobre a curva ROC, e os pontos de corte dos testes funcionais foram selecionados pela melhor combinação da sensibilidade e especificidade avaliadas pelo índice de Holden, e significância estatística foi considerada quando o P fosse menor do que 0,05. Entrando agora na parte dos resultados, nós observamos que o nosso estudo contou com 91 participantes. Desses participantes, a grande maioria foi do sexo masculino, 54 homens, o que representou 59,3% da amostra. A média de idade foi de 53,4 anos e a média do tempo de tratamento foi de 2,3 anos. Já o IMC, eles apresentaram a média de 2,8 e em relação à massa magra pendicular tiveram a média de 17,8 com desvio padrão de 4,9 kg. Entretanto, ao analisar a massa magra pendicular e comparar entre os sexos, foi observado que os homens apresentaram a média de 22,2 com desvio padrão de 4,4 e as mulheres apresentaram a média de 14,1 com desvio padrão de 2,8 kg. Quando analisamos a presença de sarcopenia, foi observado que 56 participantes apresentaram sarcopenia, 30 homens, o que representou 55,6% da população masculina, e 26 mulheres, o que representou 70,3% da população feminina do estudo. A análise da curva ROC mostrou acurácia satisfatória tanto da força de pressão palmar quanto da velocidade de marcha, não tendo diferença estatística entre as duas. Quando avaliamos o ponto de corte definido através da curva ROC, nós observamos que a força de pressão palmar tem um ponto de corte de menor ou igual a 38, com sensibilidade de 83,9% e especificidade de 54,3%. Já a velocidade de marcha tem ponto de corte maior do que 3 segundos, com sensibilidade de 81,5% e especificidade de 5,2%. Como já falado, na comparação das curvas não é observada uma diferença estatística, pois P é maior do que 0,05 e os outros testes apresentaram baixa acurácia para rastreio de sarcopenia. Portanto, o teste de velocidade de marcha aparece como uma alternativa em relação à força de pressão palmar para o rastreio de sarcopenia em pessoas em hemodiálise. Isso porque, pois é um teste de baixo custo, acurado e de fácil execução. Sendo assim, a sua aplicação
pode auxiliar na detecção precoce da sarcopenia, o que é clinicamente relevante, considerando as consequências clínicas e funcionais da sarcopenia nessa população. É isso, pessoal. Agradeço pela oportunidade. Um abraço. Olá, pessoal. Meu nome é Ingrid Victoria. Estarei apresentando o trabalho para vocês, onde foi feito por mim e pelo meu colega Juan Pablo, orientado pelos professores Ceci Maria e Cleiton Araújo. Tivemos como escolha o tema Comportamento Infantil durante a pandemia da Covid-19. Em março de 2020, foi declarado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, a pandemia do novo vírus Covid-19. A partir do ocorrido, o isolamento social foi instaurado, fazendo com que as pessoas se mantivessem em distanciamento para impedir a propagação do vírus. Tem-se conhecimento que as crianças necessitam do contato social para que tenham a melhor maturação do cérebro, desenvolvimento motor e da aprendizagem. Desse modo, foram observados nos pequenos a dificuldade de concentração, a alteração no padrão de sono, da alimentação, maior apego aos pais, irritabilidade, ansiedade, medo, solidão, tédio e maior tempo de exposição às telas. Esse trabalho tem como objetivo analisar a saúde mental e o comportamento das crianças diante ao isolamento social, principalmente analisar o psicológico dessas crianças e o emocional, referente a esse isolamento. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 20 artigos publicados no Google Acadêmico com os descritores Pandemia, Comportamento Infantil e Isolamento, sendo os artigos publicados entre 2020 e 2021, tendo como critério de escolha relevância do assunto abordado. Nesse estudo, verificou-se a relação causal entre o distanciamento social e as crianças, sendo possível perceber o aumento da insegurança, solidão, impaciência, medo, dificuldades em suas relações sociais, aumento de confrontos, dificuldade de lidar com frustrações, necessidade de maior atenção, maior sensibilidade, insônia, ansiedade e depressão. Esse momento em que todos, passaram, foi um momento que pegou todo mundo de surpresa e principalmente as crianças que são agitadas, gostam de brincar, de interagir, foram privadas desse momento, né? Então é importante discutir esse assunto porque por essa agitação delas e por essa privação de socializar com os amiguinhos, socializar na escola com os professores, de aprender, trouxe esses pontos negativos que podem sim, no futuro, acarretar em um transtorno mental, psicológico, como ansiedade, depressão. Compreendemos a necessidade também do acolhimento familiar, o diálogo aberto com as crianças sobre o novo vírus, usando uma linguagem mais fácil e com representações lúdicas para uma melhor compreensão, reservar tempo para momentos de descontração e lazer, pois nessas horas as crianças têm as pessoas que convivem com elas em casa, né? Como os pais, os irmãos, então é o momento de existir essa interação com os entes queridos, esses momentos de lazer com o pai e a criança, para que possam assim aliviar esses sentimentos negativos da pandemia. Portanto, conclui-se que o impacto da rotina da vida da criança, dos pais ou pessoas do seu convívio, tem potencial de prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem, da alfabetização, interação social e um futuro próximo ou distante, após a pandemia, impactar na saúde mental. Sabemos que os teóricos da psicologia, Piaget e Vygotsky, falam que essa interação social é importante nesse momento infantil, porque ajuda nesse desenvolvimento para ser um desenvolvimento satisfatório, onde ela interage ali com os colegas na escola e até mesmo nas suas atividades de lazer, onde ela pode aliviar o seu estresse e comunicar com outras crianças que é o que elas gostam, né? Então, tanto no mental, no social e da aprendizagem, essa pandemia impactou não só nas crianças como nos adultos. Mas é importante essa socialização em casa, essa interação, a atenção dos pais, para que não deixar as crianças
somente no virtual, na tecnologia, pois é importante esse contato dos pais, porque o emocional da criança também fica muito abalado. Então é importante esse acolhimento, essa conversa, manter um diálogo aberto mesmo com as crianças, mostrando os efeitos da pandemia, o lado ruim da pandemia, mas também o lado bom, mostrar para a criança que existe um lado bom, como estar em casa, em família, mantendo uma atividade próxima, que às vezes não seria possível se as atividades estivessem normais. Agradecemos pela oportunidade de publicar o nosso resumo e agradecemos também aos nossos coordenadores. Muito obrigada. Bom dia ou boa tarde a todos que participam do Sintegra. Eu sou a professora Josélia Barroso Queiroz Lima, estou vinculada à Faculdade da Disciplinar de Ciências Humanas, no curso de Bacharelado em Ciências Humanas. Na apresentação de hoje, eu vou trazer para vocês o resultado do meu trabalho de capacitação, realizado junto à Universidade Federal de Minas Gerais, na discussão sobre gênero, etnia e educação, né, tendo por orientadora a professora Nilma Lima. Este trabalho é importante dizer para vocês que ele foi apresentado, né, no Curta Gênero, num evento realizado em Fortaleza, né. Então, eu apresento para vocês o resultado deste trabalho, e este trabalho trata-se de uma continuidade dos meus estudos sobre a questão da religião católica na produção da pedagogia patriarcal. Entendendo que a pedagogia patriarcal é um campo simbólico que edifica a sociedade brasileira nas hierarquias sociais. O que é o trabalho? O que ele se propõe? Nós queríamos pesquisar e investigar um documento oficial da Igreja Católica publicado nos anos 60 por Dom Sigon, arcebispo vinculado à Igreja Católica. Esse documento, ainda que ele tenha sido publicado nos anos 60, ele continua em circulação, produzindo efeitos na realidade atual. A construção dos círculos concêntricos é uma teoria que entende como a pedagogia católica fez frente à contra-reforma protestante e como ela buscou hegemonizar o pensamento cristão como uma matriz social que justificasse a hegemonia também católica. Já tem uma trajetória na qual eu entendo e venho discutindo o papel social da igreja na construção da racialidade branca e do mito da democracia racial. Esses dois conceitos melhor aprofundam agora na discussão da capacitação, porque eu me debruço sobre o momento histórico dos anos 60, sobre a crítica do movimento negro ao mito da democracia racial, que tenta negar toda a desigualdade e violência sofrida pela negritude, e não só pela negritude, mas pelos povos não brancos neste país, e dialogo também com pensadoras do feminismo negro internacional e nacional. Especificamente, a gente se debruça sobre esse documento, entendendo ele como um dispositivo, como um instrumento do que compõe o projeto educacional da igreja para manutenção da branquitude. E, portanto, nesse sentido, eu afirmo que a igreja produz o racismo social, institucional e moral, porque divulga a estética, a moralidade e os valores da branquitude como valores de supremacia. Nesse sentido, a construção da ideia de raça se dirige aos negros, ocultando também que a própria condição de homem branco é uma construção racial, né? E os desdobramentos disso são graves, porque ninguém questiona a branquitude enquanto valor, aspas, o ninguém questiona, porque à medida que se avança, inclusive o processo de inclusão social e a fortalecimento das discussões negras e dos outros demais povos, no processo de democratização social, esses questionamentos vão fazer pressão sobre os saberes tornados hegemônicos. Ao compreender a pedagogia dos círculos concêntricos, eu vou mostrando que essa pedagogia, portanto, ela
produz o silenciamento ao promover o racismo. Quais são os fatores históricos que estão por detrás do silenciamento da igreja, né? A questão de que foi a igreja o principal instrumento e a principal empresa colonial que garantiu o tráfico negreiro, que produziu o genocídio indígena e trouxe para o Brasil, junto com a elite, eu vou colocar assim, junto com o processo de construção do capitalismo mercantil, os escravos, né, os negros africanos aqui escravizados. A igreja produz, ao fazer isso e colocar o negro na condição de inferioridade em relação ao homem branco e ao homem cristão, ela vai produzir o efeito da branquitude como valor moral, social e, portanto, normativo do ideal cristão. Ao longo de todo o processo da República, nós não tivemos essa desvinculação, ela está sendo acontecida, sobretudo, a partir da democratização, e não por acaso nós temos disputa hoje no Congresso Nacional da bancada da Bíblia. Então, nesse sentido, a Igreja Católica produziu e ela corroborou com o Estado autoritário, o não democrático, né, o ditatorial, o clientelista e o patrimonial. Na ação social da igreja, ela expandiu o sindicalismo, a caridade, a educação escolar, o catecismo, o assistencialismo. Em todos os estudos da Mila Cisne, da Helena Marta, autores da Lélia Gonzalez, do próprio José Murilo de Carvalho, esses autores vão mostrar como que a íntima relação igreja-estado vai constituir e garantir que o pensamento nomeado comunista, socialista, ou aquele pensamento que questionava a estrutura do mito da democracia racial pudesse ser freado pela ação social da igreja. Isso no Vale, ainda hoje, é extremamente evidente, porque nós temos muito mais o aparato das igrejas funcionando dentro do Vale de Jequitinhonha do que do próprio Estado. Nesse sentido, essa estratégia é como o Miguel Arroyo chama de tornar e fazer, manter os desiguais desiguais. Essa imagem que eu apresento para vocês do Catecismo Anticomunista, produzido por Dom Sigor. Então, na metodologia, eu vou fazer uma análise qualitativa, né, deste documento, que são 117 perguntas e respostas, assumindo as palavras do campo usado por Marx, as expressões usadas por Marx, esses líderes religiosos vão dirigir-se aos povos, sobretudo, neste caso, o povo brasileiro, para poder colocar significações pela igreja atribuídas, seja o comunismo, seja o marxismo, a chamando de seita, seita satânica. Então, essas palavras não são minhas, essas palavras estão no documento. Nesse sentido, ao analisar o documento, eu viso entender como que toda essa hierarquia social está colocada e justificada como algo que está dentro do plano divino, outro termo usado por Dom Sigor, que a desigualdade social está dentro do projeto de Deus. A igreja, pelas mãos de Dom Sigor, maneja simbólicos e significações que remetem ao esquecimento e mantém a ausência de memórias históricas que pudesse colocar em xeque o social. Desigualdade, latifúndio, diferenças sociais são parte do plano de Deus. Ao nós pensarmos tudo isso, nós vamos entendendo que esse documento, ele compõe essa pedagogia maior que permeia ainda hoje o imaginário brasileiro, o que o documento vai mostrar entre os anos 60 até 2020, né, 2021, que é o presente momento. Nós temos várias conquistas, né, desde a retomada da democratização, a questão da Constituição Federal, a intensificação dos movimentos sociais, sobretudo os movimentos negros, que vão questionar, pressionar e lutar pela laicidade do Estado, pelo direito às múltiplas narrativas, e nesse sentido, quando nós discutimos esse documento, a gente busca entender como que esse imaginário
permeado pela discussão da religião, dificulta a questão de nós discutirmos efetivamente a sociedade que temos. E a questão, inclusive, de entender como que o discurso religioso nos impede de colocar na mesa os nossos problemas sociais para debatê-los e transformá-los. Então, com essa visão, nós fechamos o texto discutindo que para poder mudar o social, é preciso inverter o giro dos círculos concêntricos, porque o giro dos círculos concêntricos funciona: educar a mãe cristã, das famílias cristãs para a sociedade cristã. E veja, a questão misógina do silenciamento da mulher no recurso de vincular apenas a ideia de mãe também está posto nessa estrutura. Nós entendemos que mais do que inverter o giro, era preciso não apenas inverter o giro, mas provocar uma mudança tal, e a Nilma me leva a pensar sobre a importância de criar um tsunami, no qual esse movimento de ruptura pudesse criar outras ondas em mar aberto para poder ancorar essa multiplicidade de saberes que deveria compor uma educação democrática, né? E, por fim, nós entendemos que democratizar implica reproduzir tsunamis educacionais que rompam com o sistema patriarcal circular. E eu agradeço a oportunidade de estar apresentando este trabalho, entendendo que ele é muito sintético para tudo aquilo que nós temos necessidade de conhecer. Olá, eu sou Paulo Leandro Ramos, sou mestrando do PPG Quimate, da UFVJM, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Vou apresentar um resumo do nosso trabalho intitulado Conhecendo as Casas Machacali, uma proposta intercultural e decolonial. A segunda autora é Silma Cecília Silva Faria, graduanda do curso de Biologia, e a nós orientados pela professora doutora Luciana Rezende Alain. Essa apresentação busca trazer os resultados parciais de uma pesquisa que tem como objetivo apontar a possibilidade de diálogo entre os conhecimentos escolares e os conhecimentos tradicionais do povo machacali. A gente vive em uma sociedade em que ciência é considerada basicamente o que é produzido na academia, nas universidades, centros de pesquisas. E aí não leva em consideração os conhecimentos dos povos tradicionais, e por não levar em consideração, muitas vezes causa conflito, produzindo preconceito, discriminação para com os povos tradicionais. O nosso programa de pesquisa se delineia como que redes são produzidas no diálogo entre os conhecimentos escolares e os conhecimentos tradicionais envolvidos nas práticas culturais indígenas machacali. Será feita através de 3 etapas. A primeira delas é um levantamento biográfico para identificar informações pontuais em artigos, testes, dissertações e material de divulgação relacionado à cultura machacali. A segunda é uma entrevista semi-estruturada com um professor indígena que leciona em uma escola regular, uma escola não indígena, para alunos não indígenas, o idioma machacali, no município de Bertópolis, que foi a primeira cidade a colocar na sua grade curricular obrigatória o ensino de um idioma indígena. E a terceira etapa é outra entrevista com os professores do 5º ano, e aí, a fim de que os professores nos ajudem a identificar possíveis diálogos entre os saberes indígenas e os escolares. Quem são os machacali? Os machacali é um povo que vive aqui no Nordeste de Minas Gerais, indígena, e que durante muito tempo sofreu muitos ataques, lutas, investidas, mas que busca arduamente preservar viva a sua cultura, o idioma próprio. Inclusive, dando nome à cidade a qual reside o primeiro autor desse texto, a cidade de Machacalias, localizada no Vale do Mucuri, interior de Minas Gerais. O que tem sido pesquisado sobre esse povo? Foi feito um levantamento com corte temporal de 81 até 2020, nas bases de dados do portal de periódico da CAPES e na biblioteca digital de teses e dissertações. Dentro do portal de periódico da CAPES foram encontrados 40 trabalhos, sendo 7 da área de antropologia, 5 da área de educação, 3 da área de arqueologia, 9 da área de sociologia e 16 da área de história. Dentro da BTTD, a base digital de teses e dissertações, foram encontrados 13 resultados, sendo 6 de antropologia, 5 de educação, 1 de psicologia e 1 de teologia.
foram voltados nossos olhos para a área de ciências humanas, que foram onde foram encontrados a maior quantidade de resultados. O que ajuda a justificar essa pesquisa é a carência de trabalhos voltados para a área de ensino, que se localiza dentro da grande área multidisciplinar da CAPES. No portal de periódicos da CAPES não foi encontrado nenhum trabalho, enquanto que na BDTD foram encontrados 2 trabalhos, uma dissertação e uma tese, ambos da mesma autora Kátia Pedroso Silveira. A dissertação intitulada Tradição Machacali e Conhecimento Científico, Diferentes Perspectivas para o Conceito de Transformação, e a tese intitulada Ensino de Ciências e Tradição Machacali, Construindo Relações em Busca de um Mundo Comum. Ambos defendidos pela FAI, a Faculdade de Educação da Universidade Federal dos Vales da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Bom, os Machacali são aproximadamente 10.500 pessoas que vivem no Nordeste de Minas, mais especificamente na cabeceira do Rio Umburanas, nas terras indígenas de Água Boa, Pradinho, Aldeia Verde e Aldeia Cachoeirinha, nos municípios respectivamente Santa Helena de Minas, Pertópolis, Ladainha e Topázio, que é um distrito do município de Teoflotone. Aqui a gente tem um mapa que apresenta a reserva de Água Boa, em Santa Helena, aqui a reserva do Pradinho, em Bertópolis, aqui Ladainha e aqui Topázio. Aqui um mapa com a representação de onde é que se localiza no estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais no Brasil. As aldeias são colocadas basicamente em forma de U ou semicírculo, esse semicírculo com a abertura sempre voltada para um morro previamente escolhido, e é nesse morro que os espíritos cantores, que são os espíritos que regem toda a vida dos Machacali, descem, conhecidos como Iami, esses espíritos descem para poder passar os seus conhecimentos para os Machacali. Aqui a gente tem uma ideia mais ou menos de como é que as aldeias são estruturadas, em forma de U, voltadas para o morro. Todos os Machacali estão aptos a participar de todas as festas e rituais, exceto os rituais praticados na casa de religião. A casa de religião, ou Cuxé, é exclusivamente para homens, e aí eles são iniciados entre 4 e 5 anos com um primeiro ritual chamado Ritual do Espírito da Minhoca. Esse ritual consiste em os Iami, ou espíritos cantores, escolhem as crianças, eles são inicializados nesse ritual, e a partir daí os Iami fazem com que essas crianças cresçam, e aqui eu estou falando de crescimento físico mesmo. Aqui a gente tem uma foto de uma festa realizada em frente a Cuxé, ou casa de religião. A casa de religião construída com 3 lados fechados, que são os voltados para a aldeia, são os voltados para as casas, e um lado aberto, voltado para o morro, para que as mulheres, meninas, não tenham acesso à casa de religião, já que ela é exclusivamente de domínio masculino. O povo Machacali é monolíngue, falante da língua Machacali, do tronco Macro-G, seminômade, caçador e coletor, tendo essas duas últimas características, caçador e coletor, muito prejudicada por conta dos matamentos das suas terras, que hoje é praticamente varridas com capim-colunhão, que é uma espécie de capim trazida da África, e aí eles praticamente já não têm mais matas para poder caçar e nem coletar. Esse trabalho, por ser um trabalho de mestrado profissional, ele precisa apresentar um produto educacional, e o produto educacional apresentado será uma sequência didática que vise promover o diálogo entre os conhecimentos tradicionais machacalis e os conhecimentos escolares, e aí ela vai ser elaborada numa perspectiva decolonial e intercultural. Intercultural porque mais de uma cultura, e a perspectiva decolonial, que procura desafiar e derrubar as estruturas sociais, políticas e epistêmicas da colonialidade, que mantém padrões de poder enraizados na racialização e na inferiorização de alguns seres como menos humanos. Desta forma, buscando construir ambientes que valorizem, deem voz e visibilidade aos povos que são considerados como subalternizados, que é o caso dos povos indígenas. Aqui nós apresentamos as nossas referências, algumas delas, e os meus agradecimentos ficam à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha-Mucuri,
ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologia, à Escola Municipal Professor Valdemar Mendes de Castro, localizada em Bertópolis, e à Aldeia Machacali, do Pradinho. Olá, meu nome é Lauren Isabelle, sou estudante do curso de Zootecnia da UFVJM e do campus Unaí. Venho hoje apresentar o vídeo com a temática Educação Ambiental e sua relação com o saneamento básico, gincanas e questionários educativos. Problemática. Vimos a necessidade de trabalhar a relação entre o saneamento básico e a saúde pública nas escolas, uma vez que a falta dessa relação pode acabar gerando, por exemplo, condições para a proliferação de doenças. E visto também que existe a carência de informações a respeito de como minimizar estes problemas ambientais pertinentes. Dos objetivos principais, o primeiro é contribuir com informações de forma remota sobre o saneamento básico e a educação ambiental. De forma remota ainda, porque não podemos fazer de forma presencial por conta da pandemia. E o segundo objetivo é passar informações aos alunos de forma clara e descontraída, a partir de jogos educativos. Metodologia. O primeiro passo da nossa metodologia foi a criação do canal no YouTube. O nosso canal tem o nome Educação Ambiental e Saneamento Básico e hoje, atualmente, ele conta com 5 vídeos. O segundo passo é a elaboração e disponibilização dos vídeos para as escolas. Nós tivemos o primeiro vídeo, que foi as boas-vindas, e os outros 3 vídeos, Olhos Vendados, Ensinando a Plantar e Caça ao Tesouro, que contam com um passo a passo de gincanas para os alunos realizarem. O terceiro passo é a elaboração dos questionários. Após eles assistirem os vídeos e praticar as gincanas, eles são submetidos a esses questionários, que contêm questões sobre as gincanas e sobre a experiência deles em cada uma delas. O quarto passo é a disponibilização dos links, tanto dos vídeos quanto dos questionários, para as escolas parceiras. Nós contamos com 2 escolas parceiras de Unaí, que é as escolas estaduais, Juvencio Martins Ferreira, e a Escola Estadual Vigário Torres. Resultados. A abordagem do tema meio ambiente é o primeiro resultado. Neste questionário, essa questão do questionário, a gente perguntou para os alunos se eles acham essa temática importante e onde eles acham que tem que ser abordado. 51% deles responderam que é em eventos acadêmicos e 49% respondeu que tem que ser em disciplinas nas escolas, visto que eles não têm muito esse contato com esse tema nas escolas. O segundo é a importância da coleta seletiva. A pergunta que foi feita para eles no questionário era se eles achavam que a coleta seletiva, qual a importância da coleta seletiva. Um dos pontos do saneamento básico é a coleta seletiva, é fazer o recolhimento do lixo de forma seletiva. E 71% deles colocou que é muito importante e 29% colocou que é importante. Essa pergunta foi feita em escala de 1 a 5, onde 5 era muito importante. O terceiro resultado é o plantio de mudas bimestral. Foi perguntado aos alunos se eles praticavam ou se eles tinham o costume de fazer o plantio de mudas em casa ou nas escolas, etc. 67% deles responderam que sim e que fazia isso a cada 2 meses. E 33% responderam que não realizava esse plantio a cada 2 meses. Podemos concluir, com o resultado obtido, que os alunos conseguiram absorver boa parte do conteúdo que foi repassado e, como dissemos anteriormente, a gente queria que fosse dessa forma e foi de forma divertida, educativa e descontraída, porque foi através da participação dos jogos e das gincanas e também dos questionários. E a partir da análise das atividades propostas, podemos perceber que as informações acerca dos temas abordados foram de extrema relevância para os alunos, o que era também um dos nossos objetivos, passar todas as informações para os alunos e que eles entendessem a importância de
que eles entendessem a importância dessa relação da educação ambiental, do saneamento básico e da saúde pública, né, em si. Nós agradecemos a ProEx da UFVJM pela concessão da bolsa através do PIBEX, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Extensão, e todos os outros programas pelas concessões de bolsas, né, e também as nossas escolas parceiras, como eu disse anteriormente, a Escola Estadual Juvencio Martins Ferreira e a Escola Estadual Vigário Torres, nas pessoas dos professores, né, das professoras e dos alunos, o nosso muito obrigada. Esses foram os autores do resumo. Muito obrigada por você ter assistido e até uma próxima. Olá, o meu nome é Graziele Souza Neves, sou graduada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Atualmente, sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia pela mesma universidade. A minha orientadora é a doutora Luciana Rezende Alain. Juntas, submetemos um trabalho ao Sintegra que tem como título Translações de Interesse envolvendo as vivências formativas, Programa Residência Pedagógica, PIBID e Estágio Supervisionado. Este trabalho, ele tem a finalidade de apresentar um recorte de dados coletados no âmbito do projeto de mestrado, intitulado A Percepção dos Residentes do Programa Residência Pedagógica sobre a Construção da Identidade Docente, um estudo de caso apoiado na teoria Torrete. Sabe-se que existem vivências formativas que auxiliem os licenciandos, futuros professores, a construírem a sua identidade com a docência. Além do estágio supervisionado, que é uma vivência indispensável e obrigatória nos cursos de licenciatura, nós temos o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que visa melhorar e valorizar a formação de professores para a educação básica. Além disso, em março de 2018, foi lançado pelo Ministério da Educação, por intermédio da CAPES, o Programa Residência Pedagógica. Por tratar-se de um programa novo, lançado recentemente, né, e por não ter nenhum estudo referente ao programa na universidade estudada, julga-se pertinente identificar se as translações de interesse identificadas nos documentos do Programa Residência Pedagógica provocam impactos para as demais vivências formativas. Sendo assim, o recorte busca descrever os movimentos de translação identificados nos documentos referentes ao PIBID, estágio e residência pedagógica de um curso de licenciatura em Ciências Biológicas. O marco teórico da nossa pesquisa é a teoria Torrete. A TAR, né, corrente de pesquisa desenvolvida por um grupo de antropólogos, sociólogos, engenheiros, franceses e ingleses associados, dentre os quais citamos Bruno Latour, Michael Callow e John Leo. Né? No nosso trabalho, nós utilizamos como precursor o Bruno Latour. Em um de seus trabalhos desenvolvidos, ele ressalta que a teoria Torrete ela é conhecida também como a sociologia das associações, porque ela parte do pressuposto, né, de que tanto humanos quanto não humanos possuem agência. E um dos conceitos, né, nessa teoria Torrete, existe a translação de interesse. É o conceito-chave que nós utilizamos no nosso trabalho. As translações de interesse, segundo Latour, significa oferecer novas interpretações de interesses e canalizar as pessoas para direções diferentes. Ou seja, né, olhando então para a nossa pesquisa, nós buscamos identificar quais são os interesses do programa Residência Pedagógica, quais são os desvios, quais são as associações que esse programa realiza
né, mediante as demais vivências formativas. Quais são os impactos que esse programa traz? A metodologia do nosso trabalho caracteriza-se como qualitativa, descritiva e exploratória, é uma análise documental e caracteriza-se também como pesquisa bibliográfica. Os instrumentos para coleta de dados foram as leis, pareceres, normativas, editais do Programa Residência Pedagógica, editais do PIBID, projetos pedagógicos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UFV-JM e projetos institucionais do Programa Residência Pedagógica da mesma universidade. Para análise de dados, nós utilizamos a análise textual discursiva de Moraes e Galeazzi. Quanto aos resultados, né, os resultados eles demonstraram que, do ponto de vista da teoria Torrede, o PIBID, o estágio e o programa Residência Pedagógica, eles são considerados como atores que agem, então, na construção da rede de educação. No entanto, gostaríamos de ressaltar que o programa Residência Pedagógica, né, a política educacional lançada recentemente, é visto como um ator mais forte, né, comparado às demais vivências formativas, e comparado principalmente ao estágio supervisionado, tendo em vista que o programa Residência Pedagógica, ele recebe apoio de outros atores, como o MEC, as IES, as instituições de ensino superior, e as escolas de educação básica. Então, nós ressaltamos aqui, né, os atores envolvidos na rede, então, das vivências do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Sendo assim, nós constatamos, né, e gostaríamos de ressaltar que os gestores, as IES, junto com as escolas básicas, elas precisam se dialogar, né, elas precisam buscar meios de desenvolver atividades que atraem o licenciando para a docência e não transformarem as escolas em um local de disputa entre as políticas educacionais. Além disso, nós constatamos também que projetos financiados com bolsa, com posicionamentos direcionados a um determinado projeto de educação, eles podem, né, vir a silenciar espaços de crítica e questionamento. E esses espaços, eles são caros à universidade e caros também à autonomia docente. Por fim, essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos, e gostaríamos de deixar aqui os nossos agradecimentos ao PPGECMAT, a todos os envolvidos na 8ª Semana da Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão, à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, à PRPPG, à CAPES e ao Grupo de Estudo Teoria Torrede, ao Grupo GETARI. Obrigado a todos pela atenção. Deixamos aqui o nosso e-mail para possíveis questionamentos. Olá, meu nome é Thelma de Socorro Moraes e para a 8ª Sintegra da UFB-JM eu trago aqui esse trabalho intitulado As Translações do PIBID na Formação de Professores de Ciências, um estudo de caso. Com o tema Desenvolvimento Profissional Docente, trago um recorte de uma pesquisa no programa, né, que faz parte do programa PPGEC-MAT, sob a orientação da professora doutora Luciana Rezende Alain. Essa pesquisa tem o objetivo geral de investigar as contribuições e limitações do PIBID 2018-2020 em Ciências e Biologia de uma universidade pública de Minas Gerais no desenvolvimento profissional docente dos seus supervisores e licenciandos bolsistas. E, nesse recorte, trazemos a problemática de identificar as translações de interesse do PIBID no desenvolvimento profissional docente dos licenciandos do curso de Ciências Biológicas, que são bolsistas nesse programa. O marco teórico utilizado é a teoria Torrede, de Bruno Latour. Segundo Latour,
2000, Apud Alain Souza Coutinho, 2014, transladar interesses significa, ao mesmo tempo, oferecer novas interpretações desses interesses e canalizar as pessoas para direções diferentes. E, neste trabalho, trazemos aqui, em especial, o conceito de translações de interesses, muito utilizado na teoria Tourette. Na metodologia, a abordagem é qualitativa, o método é estudo de caso, natureza das fontes, uma pesquisa de campo, os objetivos da pesquisa exploratória, o instrumento de coleta de dados, o roteiro, um conjunto de perguntas semi-estruturadas que foi utilizada na técnica de grupo focal, nesse cenário aí do PIBID em Ciências Biológicas 2018, investigando 20 licenciados bolsistas do curso de Ciências Biológicas do subprojeto PIBID. O método de análise dos dados utilizado corresponde à análise textual discursiva ATD, de Moraes e Gagliazzi. A técnica utilizada para análise foi a unitarização, categorização e metatextos. As categorias referentes ao impacto do PIBID no desenvolvimento profissional de licenciados bolsistas, então, surgiram a partir dos módulos do grupo focal. E, então, as categorias pré-estabelecidas correspondem aos módulos do grupo focal, e destas surgiram as categorias emergentes e subcategorias emergentes. As categorias pré-estabelecidas, então, são imagem da carreira, o ingresso e vivência do PIBID, a formação para a docência, impactos do PIBID na expectativa profissional e impactos do PIBID na licenciatura. Para este trabalho, então, fizemos um recorte, trazendo a categoria impactos do PIBID na expectativa profissional, e analisando aí o estímulo à docência e o desestímulo à docência, como categorias emergentes, que surgiram a partir das falas dos licenciandos. Trouxemos algumas aqui, como, por exemplo, uma licencianda, ela fala que, mas aí eu fui conhecendo a licenciatura e tive contato com as escolas do PIBID e conhecendo as matérias da licenciatura. Agora eu gosto muito da licenciatura e acho que vou seguir a licenciatura. Identificamos, então, aí um estímulo à docência, né, a partir da vivência lá no PIBID. Com relação ao desestímulo à docência, trouxemos aqui também uma fala, né, de um licenciando bolsista do PIBID. Eu tenho um certo medo de dar aula, não sei se por causa dos meninos ou por ser assim em todas as escolas, mas naquela ali eu não quero dar aula nunca na minha vida. Dessa forma, então, nós concluímos, né, que antes do PIBID, existia um número limitado de licenciandos que almejavam a profissão docente. E a partir, né, do PIBID, então, os desejos, as possibilidades e olhares se deslocaram, ocasionando, então, desvios em seus interesses. Interesse em vivenciar a realidade da carreira, mas também teve um desestímulo em seguir na profissão docente. Identificamos atores atuantes na produção desse desestímulo à profissão docente, como a desvalorização profissional, a indisciplina dos alunos, as condições de trabalho, turmas com muitos alunos e as tecnologias digitais que muitas vezes competem com os professores dentro da sala de aula. Dessa forma, também podemos observar
que os mesmos atores que atuaram no desestímulo à docência também despertaram nos PIBIdianos o comprometimento, o enfrentamento dos desafios, como podemos verificar na fala dessa licencianda. Mas eu acho que é sempre um desafio para a gente melhorar o que precisa, vale a pena ajudar. E o PIBID ajuda muito nisso. Então, com isso, nós concluímos, né, que existe um comprometimento aí nesse enfrentamento dos desafios encontrados lá na vivência do PIBID. E verificamos, então, que o PIBID atuou como um potente ator na rede de interesses, ele criou estímulo, mas criou desestímulo também à docência através dessa prática. Produziu translações favoráveis e desfavoráveis à docência. E com isso nós também, então, né, podemos concluir que o PIBID, ele necessita de fortalecimento das transações para que ele possa, né, cumprir com o seu papel aí como política educacional de valorização do magistério. Deixamos aqui algumas referências da nossa apresentação e deixamos nossos agradecimentos aos nossos parceiros, né, nessa pesquisa. E deixo meu muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Letícia Antunes, sou discente do curso de Geografia da UFVJM e participante do PIBID. E estarei apresentando para vocês o roteiro pedagógico Patrimônio Industrial de João Molevade, Minas Gerais, aproximando da história. A ideia para a elaboração deste trabalho surge da necessidade de um roteiro pedagógico sobre o patrimônio industrial da cidade de João Molevade. Bom, o presente trabalho tem como intuito apresentar um roteiro pedagógico pelo bairro Centro Industrial da cidade de João Molevade, que localiza-se no centro-leste a 116 quilômetros de distância da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. O roteiro ele vai ter seu início no século XIX, com a chegada do francês engenheiro de Minas Jean de Molevade, e toda a sua trajetória na cidade até a implantação da indústria. E depois terminando, né, no século XX, com a emancipação do município. Objetivos. Esse trabalho tem como objetivo disponibilizar um roteiro pedagógico sobre o patrimônio industrial da cidade de João Molevade, com o intuito de auxiliar os professores no processo de aproximação dos alunos à história da cidade, na construção do sentimento de pertencimento e mostrar a importância de estar preservando o patrimônio para as gerações futuras. O processo metodológico desse trabalho foi dividido em duas partes. A primeira foi feita uma pesquisa bibliográfica inicial para identificação das localidades de destaque, né? Visto que esse bairro, né, na cidade ele já foi muitas edificações e localidades foram demolidas e construídas outras novas. Então, para identificar realmente aqueles locais que ia ajudar na construção da narrativa histórica, né, que ia dar a base para essa narrativa, construção da narrativa. E a segunda parte foi a elaboração mesmo da proposta de um roteiro pedagógico, obtido esses resultados. Após a realização do levantamento bibliográfico, que possibilitou analisar as localidades, os estabelecimentos a ser selecionado, né, para a construção deste roteiro pedagógico, ficou selecionado 5 localidades, sendo as 5 localidades escolhidas para os alunos estar visitando nesse roteiro foram destacadas aquelas que têm mais cargas históricas, que vai ajudar mesmo a ser feito
essa narrativa, né, a base de narrativa histórica. Então, começando com o Museu Fazenda Solar de Monlevade, que foi aonde o Jean Monlevade morou, e depois outras pessoas que vieram para comandar a siderúrgica, né? Então, é um local muito importante. O cemitério dos escravos, que está enterrado os escravos que trabalhou para construir toda a base, né? E trabalhou nessa indústria. E também está enterrado o Jean Monlevade, a sua esposa. Já a terceira localidade é o antigo centro da cidade, onde era comercializado, onde os operários moravam. A quarta localidade é a Igreja São José do Operário, que foi construída em homenagem aos operários que moravam no antigo centro, né, que é a Vila dos Operários. E quinto, o Floresta Clube. E para ilustrar um pouquinho, né, para poder vocês terem uma ideia de como seria mais ou menos esse roteiro por onde os alunos iam passar, para entender um pouco melhor a história, né? É uma história muito falada dentro de sala de aula, mas os alunos não chegam a ir até aí para poder entender e compreender aonde foi. E fica até mesmo parecendo que a história de João Monlevade, né, o patrimônio industrial, é em outra cidade. Então, somente para vocês poderem ver e entender um pouquinho por onde os alunos iriam passar. E só para concluir, né, o intuito desse trabalho é elaborar e propor um roteiro pedagógico que possa ser distribuído com a finalidade de auxiliar os professores da cidade na aproximação dos alunos com a história da cidade e com o patrimônio industrial do município, né? Como eu já falei lá em cima, os alunos eles sabem da história, mas não sabem onde aconteceu. Então, para ajudar esses professores, eu elaborei este trabalho, né? Este roteiro, para eles poderem levar os seus alunos, ter essa oportunidade de aproximação. Bom, eu agradeço a todos pela atenção